Execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Lei de Execução Penal, LEP. Toda a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária será exercida no processo de execução de acordo com a Lei de Execução Penal e o Código de Processo Penal. Lei de Execução Penal. A LEP deve ser aplicada ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. LEP, princípio da legalidade. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. LEP, princípio da legalidade e isonomia. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. É possível distinção de natureza quanto à idade e quanto ao sexo. Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou ao preso provisório. Comissão Técnica de Classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor. Composição da Comissão Técnica de Classificação, no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. Importante: nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Atenção! Poderá ser submetido ao exame criminológico o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. A Comissão Técnica de Classificação, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá 1. Entrevistar pessoas. 2. Requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. 3. Realizar outras diligências e exames necessários. Exame de DNA. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, crimes contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. DNA. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. A autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. O condenado, por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra a vulnerável,
que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. Identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Assistência. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. A assistência ao preso e ao internado objetiva prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A assistência ao preso e ao internado será material, à saúde, jurídica, educacional, social, religiosa. A assistência material. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. A assistência à saúde. A assistência à saúde do preso e do internado terá caráter preventivo e curativo. A assistência à saúde do preso e do internado compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Assistência à saúde. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Assistência jurídica. É destinada aos presos e aos internados, desde que sem recursos financeiros para constituir advogado. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Assistência jurídica. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público. A assistência jurídica. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. A assistência educacional do preso e do internado compreenderá a instrução escolar e a formação profissional. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. O ensino médio regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição.
As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. Atenção! Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. O censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado, preparar o preso e o internado para o retorno à liberdade. Incumbe ao Serviço de Assistência Social conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Atenção! Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Considera-se egresso para LEP o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Trabalho. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Atenção! O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender à assistência à família, a pequenas despesas pessoais, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Salário do preso. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Na atribuição do trabalho, deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.
Trabalho interno. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas, não será superior a 8 horas e terá descanso nos domingos e feriados. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa. Incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. O trabalho terá por objetivo a formação profissional do condenado. Oficinas de trabalho. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Atenção! Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública gerenciadora ou, na sua falta, do estabelecimento penal. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Atenção! A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Prestação de trabalho externo. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade. Requisito extra: cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Revogação da autorização, prestação de trabalho externo. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, tiver comportamento contrário aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade. Requisito extra: cumprimento mínimo de 1/6 da pena.